A gente está aqui com o Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Departamento de Psicologia Clínica da USP, é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e um dos coordenadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, o LATESFIP. Além de publicar dezenas de artigos científicos no Brasil e no exterior, sua trajetória acadêmica é reconhecida e premiada por seu caráter inovador. É autor, dentre outros títulos, de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma e, recentemente lançado, Por que Lacan? Além disso, colabora em revistas especializadas, periódicos, sites, organiza eventos na área e, nesse ano, inaugurou um canal no YouTube, o Falando Nisso, onde apresenta de forma interativa reflexões acerca da psicanálise. Christian, você tem realizado uma série de iniciativas na direção de democratizar a psicanálise, derrubar seus muros, colocá-las na polis, na cidade, no mundo, como você mesmo diz no seu canal do YouTube, né? Nesse sentido, qual a contribuição da psicanálise e do psicanalista na política? A gente imagina a psicanálise como uma experiência íntima, privada, sigilosa, mas de certa forma são essas as condições que permitem que ela reflita e que ela intervenha, em certa medida, sobre aquilo que seria mais exterior a essa prática, que é o comum, né? Então dá para dizer que o psicanalista pode abandonar uma posição de neutralidade e se posicionar politicamente? Você acha, Christian? Neutralidade, abstinência, foi um critério estabelecido pelo Freud para a relação analítica, né? Acho que você não vai encontrar em nenhum lugar o Freud dizendo que o psicanalista deveria se abster de posições políticas. Ele mesmo tomou várias ao longo da sua vida, né? Eu acho que a gente tem um modelo muito interessante para a inserção no espaço público, que é a relação que o Freud tinha com a sua judeidade, né? Que durante a maior parte da sua vida era uma coisa relativamente indiferente, era um cientista, alguém que pensava a psicanálise como uma experiência laica, mas no momento em que isso se tornou um fator político, no momento em que os judeus começaram a ser perseguidos em Viena, na Áustria, com Anschluss, e ele se declara, né, e assume uma posição e diz, bom, eu sou judeu, e volta a Bnai Brit e escreve para as publicações mais ligadas ao judaísmo, ao sionismo. Ou seja, é uma óbvia tomada de posição política para o contexto extremamente arriscada, extremamente assim ousada, e que a gente esquece. A gente acha que o Freud permaneceu assim a vida no seu consultório com seus pacientes, né? E a gente vai encontrar exemplos semelhantes em Lacan, em Winnicott, em Doutor, por toda parte na história da psicanálise você encontra posicionamentos desse tipo. Pois é, no momento atual os psicanalistas estão se posicionando politicamente, né? E não apenas adotando uma postura crítica, mas estão se engajando, né? Quais as possibilidades da militância na psicanálise? Esse é um tema mais espinhoso, né? Porque de fato há uma reserva, há uma hesitação muito compreensível, né? Particularmente com a ideia de que os analistas poderiam ser atores políticos como um grupo de pressão, como aderindo a grupos de ação política, segundo uma lógica, vamos chamar assim, que costuma habitar a militância, né? É uma lógica da conversão, é uma lógica da agregação de vozes, é uma lógica do uníssono, ou da tentativa de formação de um pensamento homogêneo, né? Que vai pensar, então, a ação política como uma ação coletiva e institucional, né? Isso leva, então, a uma espécie de choque com as ideias de Freud em psicologia das massas e análise do eu, que tornaria muito incompatível essa ideia do psicanalista, então, renunciando ao seu ideal de eu, colocando um objeto no lugar desse ideal. No fundo, isso que seria uma objeção para a gente se manter fora da política,
com o andar da carruagem, se tornou uma posição extremamente interessante e contributiva ao campo da política, né? No momento em que a gente questiona a soberania da forma partido, no momento que a gente questiona a noção de representação, no momento que a gente questiona a militância tradicional, né? A maneira tradicional de fazer política por, vamos dizer assim, agregação de massas, a psicanálise tem algo a dizer. Né? Ou seja, no sentido de uma outra política, né? Uma política que, inclusive, passaria por uma releitura do texto de Psicologia das Massas, de forma a diferenciar coisas que, em geral, os psicanalistas não diferenciam e que estão ali presentes naquele texto, que é a lógica da massa, a lógica do grupo e a lógica da classe, né? Você tem isso se trançando na problemática de Psicologia das Massas, você tem isso presente num texto como Moisés e uma religião monoteísta, Edward Said mostrou isso fartamente, e que é uma espécie de potência política contingente que a psicanálise pode oferecer para a nossa época, né? Para o horizonte de subjetividade da nossa época. Bom, Christian, você foi um dos organizadores do ato Psicanalistas pela Sustentação e Apoio Incondicional à Democracia no Brasil, no dia 7 de abril. Por que o posicionamento político de uma classe de psicanalistas é importante? É importante porque é um grupo que a gente pode dizer assim, privilegiado, né? Um grupo que tem, vamos dizer assim, uma representação social importante, que tem uma longa formação, que tem uma dedicação substancial a assuntos de interesse coletivo. Então isso por si só marca, vamos dizer assim, seria um ato, como você está dizendo, né, da classe dos psicanalistas. Mas temos um adicional aí que seria assim, para o nosso momento, de oposições descaradas e francas, para o nosso momento de psicologia das massas, em que há um ensurdecimento completo para a posição do outro, e para a própria palavra, inclusive, a ideia de que neste ato se valorizou sobretudo a fala de cada um e a possibilidade de que, bom, a gente tenha diferenças históricas, né, e para muitos irredutíveis entre kleinianos, lacanianos, bionianos, freudianos e as instituições precípuas, que abrimos mão então de falar como assim representantes da psicanálise ou como representantes das instituições que estavam ali presentes, para defender que é importante que cada um possa falar, que cada um possa falar em seu próprio nome, e que isso não significa necessariamente isolamento e solidão. Que podemos falar coletivamente, ou podemos falar juntos, sem que isso faça uma voz una, né? Sem que isso produza, vamos dizer assim, um espírito de corpo. Um segundo motivo é a afinidade originária entre psicanálise e democracia. Daí a ideia de um ato incondicional democracia. Porque a democracia nasce historicamente como um experimento grego que depende de um conceito experiencial, que é a isagoria, que é justamente a possibilidade de falar cada um por um, em público, no espaço público, na ágora, e isso é condição de possibilidade para a democracia. Então a nossa ideia era lembrar isso, né? Lembrar que a democracia ela é um regime de tratamento da diversidade, ela tem uma afinidade estrutural com a psicanálise, porque são ambas as práticas que nascem do quê? Da palavra. Né? A gente esquece, a gente traduz democracia por jogo de instituição, jogo de forças, criação de leis, mas muito antes, né? E é por isso que a democracia é uma das poucas ideias que permaneceram, né, da antiguidade para a modernidade, né? São poucas que sobreviveram, entre elas a palavra. É por isso que há essa afinidade, né? Pela palavra a gente cria diferenças e pela palavra a gente trata as diferenças. Então política e psicanálise não são campos assim, como é que eu faço para criar uma ponte entre eles? Eles têm a mesma origem, eles têm o mesmo princípio de origem, né? Mas a gente frequentemente esquece, né? A própria ideia de associação livre é uma ideia
bom, técnica que define o que a gente faz, mas é uma ideia que tem uma precisão histórica em termos de política, né? A possibilidade de se associar livremente é uma outra condição moderna e mais moderna para que a gente fale em política. Você trabalhou nas suas pesquisas com o tema das patologias do social. Como é que você diagnostica o Brasil de hoje? Bom, em 5 minutos? Não pode ser em 4, assim? Para começar, esse é uma coisa que eu recupero no meu livro sobre o lugar da psicanálise no Brasil. A psicanálise ela chega no Brasil exatamente com a função dessa pergunta que você fez, para diagnosticar o Brasil. Seja para reinventar um diagnóstico psiquiátrico, seja para, vamos dizer assim, ler as nossas formas simbólicas, seja para ler a nossa cultura e a nossa relação com a lei, seja para ler, enfim, a nossa relação com o pai e a família. E isso está lá desde dos modernistas paulistas até Contardo Caligares, dizendo que, bom, o Brasil tem um pai meio estranho, né? Bom, isso faz parte, então, da brasilidade. A psicanálise faz parte da brasilidade. A gente tem que pensar que tua pergunta sobre o diagnóstico, ela recapitula isso, né? Então, não é a primeira vez que vai ser tentada essa resposta, mas eu acho que eu estou lendo ela para esse processo de acirramento do ódio, de polarização e de crescimento da violência social, e que tem uma tese caseira para isso, que é, a partir dos anos 70, a gente começa a viver uma espécie de pseudo-espaço público como ideal de vida, que são os condomínios, sejam condomínios formais com tipo Alphaville, sejam condomínios como um tipo de laço com o outro, né? Onde a estrutura fundamental é o que eu faço com a diferença? Eu ponho um muro. Eu torno ela invisível, ela não me vê mais, eu começo a fabular o que é que tem do outro lado do muro. O muro é uma noção, não é um conceito, mas é uma noção psicanalítica. Amour, né? Quer dizer, o muro da linguagem, o muro da castração, né? Mas eu posso imaginarizar o muro, eu posso torná-lo uma estrutura concreta, né? De exclusão e de segregação, né? Que é, bom, esse real que está em jogo na psicanálise quando a gente pensa ela do ponto de vista da polis, né? O que é que nós fazemos em relação à segregação? Bom, esse processo particular, histórico, circunstanciado, que são os condomínios, eles geram um estreitamento, uma redução do espaço público, à política, né? Isso, vamos dizer assim, ataca não a contradição social, não o ressentimento de classe, mas ataca aquilo que seria assim, a terapêutica espontânea, né? A forma como a gente investe em dispositivos, em discursos, em maneiras de tratar a diferença, né? Então você passa 30, 40 anos tratando a diferença assim, né? Tratando a diferença à base assim, do cacetete, da exclusão, da segregação, da minorização, da categorização do outro, ou seja, você não escuta a diferença, né? A capacidade de lidar com isso, apesar das iniciativas assim louváveis de inclusão, de fato não houve no Brasil política para lidar com isso, porque isso não é um problema. Isso estava sendo resolvido, eu mudo para um condomínio, eu estou seguro lá. E toco o pau. Eu tenho meu carro, eu ando na minha na avenida e etc. E vamos em frente, né? Os nossos problemas foram outros, foram colocados de outra maneira. Isso tem um preço. Em psicanálise chama-se sintoma. Quando você nega um problema, cria uma solução artificial e que ela, em um determinado momento, começa a fazer água, né? Então, nesse momento, agora, né, que sob determinadas circunstâncias a gente precisava falar com o outro, precisava de um outro tipo de pacto social, para voltar no Hélio Pellegrino, precisava de um outro tipo de conversa, precisava de um outro tipo de interpretação do que é o outro, né? O outro, inclusive o outro imaginário. Onde é que estavam esses recursos? Não tinha, né? O condomínio fez água e ele veio para a rua e ela virou essa bobagem, né? Feita de ódio, inveja e ressentimento, que foi o processo que culminou com a votação do impeachment. E independente de quem ganhar, quem perder, será um luto nacional absoluto. Por quê? Porque é um luto na nossa capacidade de lidar com diferenças, né?
Ou seja, a gente perdeu um capítulo, né? Tem que voltar. Esse capítulo perdido tem que ser refeito numa outra chave. Se a gente for pensar no processo de luto, então, que você estava comentando, como é que se faz isso, né? O psicanalista ajuda nisso? Como é que se dá esse luto? Tem um perigo de não dar para processar esse luto? O que você acha? Então, uma hora atrás, eu estava no Largo da Batata com o Celso Frateschi, numa ocupação no Largo da Batata, e a gente estava discutindo exatamente esse ponto, né? Ele dizia assim, não, mas se for ter luto, que seja deles, não seja o nosso, né? Eu estou torcendo muito para que seja o luto do adversário, né? A discussão do meu lado incluía o seguinte, né? O verdadeiro luto é aquele que consegue elevar aquele objeto à dignidade universal, né? O verdadeiro luto, ele se apropria ou se ancora em processos aparentados à sublimação, né? Então, não é porque eu ganhei ou porque eu perdi esta batalha que não temos que fazer um luto por um período. É um luto pelos ideais que se foram. Inclusive ideais do que era o contrário, do que era o inimigo. A gente faz ideais dos nossos fantasmas, né? dos nossos adversários também. Bom, é possível a gente entender a própria estratificação das classes sociais como lógica de condomínio. No entanto, considerando apenas o estrato social de menor poder aquisitivo, a periferia, essa lógica operaria de que maneira? Então, em primeiro lugar, voltando um pouco para a diferença entre a política e as políticas, né? Porque melhor do que se indagar se existe alguma relação entre psicanálise e política é pensar assim, qual política? Né? Porque, num certo sentido ampliado, a política nos envolve a todos, então, indiferentemente do que você faz, você está agindo no jogo estrutural da política, né? Mas quero crer que a psicanálise ela participa desse jogo, então agora falando da psicanálise como uma política, advogando o que a gente poderia chamar de um universalismo, né? Pelo menos no Brasil, essa foi uma chave muito importante, né? Advogando seja a partir do inconsciente, seja a partir da antropologia do Édipo, seja a partir da teoria das pulsões. A psicanálise ela trabalha com um registro universalista, né? Muito diferente dos universalismos clássicos, né? Que inspiraram a democracia parlamentar, que inspiraram a política clássica desde Hobbes e Maquiavel, né? Bom, tendo isso em vista, a descrição que eu proponho de uma vida em forma de condomínio não deve se concernir a esse particular que é o condomínio assim, Alphaville, ou o condomínio forma de moradia, né? Ela é um dispositivo universal que atravessa, né, e organiza as tensões entre classes, né? Então a gente tem formas de condomínio que a gente pode chamar assim a favela. A favela, ela em certo sentido, e portanto não são todos os moradores da favela, ela se organiza como um condomínio, com muros, você não entra, com síndicos, com hipertrofia da lei, com seus sintomas, com suas formas de sofrimento. O shopping center é outra estrutura particular dessa lógica condominial, né? Então você também não tem muros no shopping center, mas se você for fazer um rolezinho você não vai entrar. Ou seja, são muros discursivos, são muros de outra natureza, são lógicas de reconhecimento similares, mas distintas, né? E finalmente a prisão, né? O Brasil, o país com a quarta população presidiária no mundo, é absolutamente não tematizado esse problema. Por quê? Porque ele é consoante com essa lógica. Então, também nas prisões você vai encontrar ali, uma lógica de condomínio, né? Mesmo sabendo que a cura é algo polêmico em psicanálise, do ponto de vista da psicanálise, para onde aponta uma possível cura do que vemos acontecer no país politicamente hoje, Christian? A gente vai dizer assim, não, mas a psicanálise não promete a cura, ela não pode intervir assim no social, né, nos coletivos diretamente e tal. Mas assim, é muito tentador a gente pensar que uma parte do ódio que se inflamou no país a partir da reeleição de Dilma
tem uma óbvia relação com a incapacidade de fazer o luto, né? Aqueles que se acreditavam, e aí você põe a X, né, que se acreditavam donos do poder, donos do país, de repente perderam uma eleição que não dava no mapa, não estava prevista, né? E em vez do luto, o que aconteceu? Em vez do luto veio uma confrontação, veio assim, eu quero de volta o brinquedo que eu perdi, né? Existe uma maneira de fazer política que está baseada meramente na inflação de ideais e na acumulação de pessoas e vozes numa massa, num funcionamento regressivo, né? Então, o que acontece? Incapacidade de fazer, assim, algum luto, né? Da perda de ideais, da perda de projetos e, portanto, se você não faz o luto, você não consegue pensar outros projetos, né? Tudo bem, isso é genérico e esquemático, mas o genérico e esquemático, às vezes, ela tem alguma contribuição a dar, né? Quer dizer, o que realmente a gente precisa pensar é um novo projeto de Brasil, um novo pacto social, reformas, chame como você quiser. Mas isso não será feito se a gente não tiver um tempo, né? O tempo é o fator fundamental do luto, o tempo é fundamental para a gênese dos processos depressivos, como mostrou Maria Rita Kell. Esse tempo em que a gente tem que, vamos dizer assim, experienciar a perda do objeto e a divisão do sujeito, ele há de advir, ele faz parte da cura, né? Pense com os estoicos, pense com os cínicos, pense com a filosofia, né? Ou com a antifilosofia que esses grupos representavam, né? Antifilosofia do qual o Lacan era partidário, e você vai chegar nessa ideia de que é preciso como Sócrates disse para Alcebiades, você quer governar? Que era essa a demanda dele, né? Você quer agora que você é um herói, que você tem poder, que você tem educação, você quer governar? Cuida da tua alma. Se você não cuidar da sua alma, você vai governar mal. Você vai dizer, isso é um conselho ético, político, psicanalítico? Não sei. Só sei que está lá no diálogo, Alcebiades de Platão, né? Textualmente. Antes de governar, cuide da sua alma. E reaparece no Foucault, nessa ideia brilhante de que o início da resistência, o início da possibilidade de outra política está na relação a si, né? Então, dizer, não, mas isso, que impacto político isso tem? Que partido vai apoiar? Não me interessa. Interessa que isso é um sintagma ético que tem efeitos políticos imediatos. A impressão que dá é que se faz de tudo para se estar no poder. O que a gente faz com isso? Pois é, boa pergunta, né? Quer dizer, é só isso, né? A brincadeira é assim, quem é que vai ter o falo? Né? Quem é que vai pôr o falo no bolso? Quem é que vai ter os meios, né? Acho que aí a gente tem uma promissora ideia assim, que emerge com Lacan e que diz respeito ao seguinte, né? Veja que essa distribuição, o poder pode circular mais. Um pouco esse seria o tratamento, né? Cada um fica com falo um tempo e depois a gente partilha, a gente negocia e etc. Esse é o funcionamento assim normalopático da política, né? Cada um divide o poder e ninguém senta em cima dele, né? Isso está assim num certo esgotamento, né? Um certo esgotamento do ponto de vista da imaginação política, né? É nesse ponto que entra uma ideia crucial do Lacan, que chama-se a sua teoria da sexuação, né? Porque pela concepção lacaniana da sexuação, a gente tem um outro tipo de universal, em que se você somar todos aqueles que têm um grãozinho de poder e juntar tudo, isso não dá um. Isso não faz um, né? Ou seja, existe na dinâmica, vamos dizer assim, das relações, algo que é não comensurável. É universal, mas esse universal não é todo. É universal, mas esse universal não é a soma de petralhas e coxinhas, né? Como pode haver ainda espaço para mais algo além disso, né? Então aí a gente tem toda a questão dos gêneros, a gente tem toda a questão da sexualidade feminina, a gente tem toda a questão de uma política que não seja mera expressão da luta pelo falo, né? Você vai dizer, mas isso não vai acontecer.
a gente tem que confiar um pouco nas nossas intuições, nas nossas promessas. Isso não é só uma generalização daquilo que foi feito para entender a relação psicanalítica, né? Como muitos analistas dizem. Não usa a teoria psicanalítica para fora do que ela foi feita, né? E, de certa forma, a teoria psicanalítica foi inventada a partir de coisas que estavam fora daquilo que foi feito para, né? Da medicina, da filosofia, dos seus antecedentes, né? A gente precisa sair desse raciocínio estreito e imaginar, vamos dizer assim, que existem coisas que vão ser traduzidas. Nós não vamos fazer essa tradução. Não é obra e nem destino dos psicanalistas pensar esse suplemento, mas a intuição aparece, né? Mas a ideia ela tá posta, ela está lançada como discurso para o social. Quem quiser que se aproveite e faça isso, vamos dizer assim, inventando uma outra política compatível com essa ética, que é a ética da psicanálise, baseada numa atitude muito interessante, né? Que é a atitude de recusa ao poder. Né? Aquele que não se recusa a, enfim, exercer o poder, ele pode ter como bônus algo que é essencial para o tratamento, que é a transferência. Né? A transferência lidada pelo psicanalista é isso, no fundo. Né? É a recusa de poder. O paciente te pede para exercer o poder. Ele, com suas demandas, com sua fantasia, ele diz: exerça o seu poder sobre mim. E a gente, então, responde de outra maneira. Né? Temos aí, então, uma atitude ética que é extremamente assim, contraintuitiva, e temos do lado da sexuação uma outra ideia que é também, vamos dizer assim, uma alternativa experimental, virtual, para a política como mera lógica fálica. Né? Isso é política masculina, isso é política de homem, isso é política de macho. Né? É possível imaginar que você, se é que me permite o uso déxico da noção, posso inventar outra coisa. Né? Tem uma tradução desse problema a partir de um autor que eu gosto muito, usei bastante no livro, que é o Viveiros e Castro, né? e que recuperando uma ideia do Lévi-Strauss, de que no fundo o psicanalista não é uma pessoa, mas ele é uma função. É uma função de que função? Função social. Função social, não é só função matemática. Né? Porque se fosse matemática, ele existiu desde sempre, é isso? E vai existir desde sempre? Não. Prefiro pensar que a psicanálise teve um início e vai ter um fim. Né? Senão é muito idealismo para a minha vã fantasia. Né? Bom, se isso acontece, é porque o psicanalista é uma função social. Função social equivalente à do xamã. Classicamente, você tem dois tipos de xamã. Um é o xamã, vamos dizer assim, guerreiro. É o xamã que diz assim: para que a gente continue a ser nós temos que atacar algum inimigo. Nós temos que imputar ao inimigo más intenções. Então, é guerra. Pouca gente sabe, mas o Brasil, do ponto de vista dos seus indígenas, que estavam aqui antes da gente chegar, era um país guerreiro, que estava em guerra o tempo todo. E a guerra é um meio de vida. A paz era uma exceção. Né? Então, você tem o xamã vertical, horizontal, que é esse que está sempre procurando inimigos para reafirmar a sua identidade. E você tem o xamã vertical, que é aquele assim que você vai reconhecer também entre os psicanalistas, que é aquele que guarda as relíquias sagradas. E é aquele que é o guardião de um saber precioso sobre os nossos ancestrais, sobre a nossa origem totêmica, sobre os nossos fundadores, sobre a nossa origem e sobre, enfim, o nosso território, que ainda que minúsculo é nosso. E ninguém entra nesse território, nem médicos, nem pedagogos, nem ninguém, porque nós somos, assim, os psicanalistas. Você tem dois tipos, né? Os psicanalistas guerreiros, que estão sempre dizendo que você não é psicanalista, que isso não é psicanálise, e os verticais que estão assim, cultuando Freud, isso não está no Lacan, ele não disse isso no seminário 25, ele disse outra coisa. Bom, essa é a política convencional. Né? Agora, o Viveiros e Castro diz que existe um terceiro tipo de xamã, que é o xamã transversal. O xamã transversal, o que ele faz? Ele vive, né, como um diplomata. Ele é uma espécie de tradutor entre mundos. Ele é um cara que é chamado quando dá encrenca. Ele é um solucionador de problemas práticos. Né? Tem problema? Chama o cara. Por quê? Porque ele fala várias línguas. Nós somos, assim, herdeiros dos xamãs transversais, no melhor dos casos, quando não somos verticais nem horizontais.
E o que a gente faz na vida, e o nosso ganha-pão é esse, né? É resolver problemas políticos, entre marido e mulher, entre amante e amado, entre criança e adulto, entre louco e normal, seja lá em que forma você quiser criar os dualismos imaginários, né? Christian, você acha que o psicanalista ele deveria ou poderia se engajar na política de Estado? O que você pensa disso? Pergunta polêmica, candente, né? A gente tem alguns exemplos, né? Tem alguns casos, né? E tem muita gente que recrimina isso, né? Que tem dois tipos de recriminação, né? Uma mais caseira, né? Mais provinciana, que diz assim, isso pega mal para os negócios, né? Isso pega mal para os psicanalistas, então como é que eu vou atender alguém de direita ou alguém de esquerda depois que o sujeito foi lá e, enfim, fez uma bela figura, enfim, por esse partido, ou uma figura ruim por aquele outro e trabalhou para o Estado, né? Acho que existe aí sim uma antinomia, né? Uma antinomia entre a prática do psicanalista e um certo entendimento do Estado, né? Mas, em geral, as pessoas que repudiam, né, que criticam os psicanalistas, que em tese isso, veja como uma pergunta improcedente, né? O psicanalista, ele é psicanalista em relação aos seus pacientes, seus analisantes. Ele é o psicanalista que sai para dar aula é professor, o psicanalista que sai para fazer política de Estado é o político de Estado, né? É que a distensão seria tamanha que você diz assim, não, é semelhante a você ser um torturador, é semelhante a você fazer uma coisa que é contrária à ética da psicanálise, né? Então o teu procedimento ele se junta e ele reúne de alguma forma a função à pessoa, né? Isso é muito interessante, porque denuncia que mesmo naqueles mais puristas existe o entendimento de que o psicanalista sai do consultório. Percebe que a crítica não faria sentido algum se esta pessoa não acredita que o psicanalista sai do consultório. Em geral, este cara é o mesmo bobo alegre que fica dizendo que o psicanalista não sai do consultório, ele só está fazendo isso. Então ele não tinha que falar nada, né? Não tinha que opor, não tinha que criticar, né? Tinha que silenciar e dizer, bom, ele tem, tantos dão aula, tantos fazem outro trabalho e ele tem também uma vida dupla. E que, aliás, convém muito para o psicanalista essa ideia de uma vida dupla, uma vida dividida, que ele vai ter de toda forma, né? É uma atividade que exige uma divisão subjetiva muito maior, exige um trato dessa divisão subjetiva muito maior do que outras, né? Agora, eu entendo, trocando em miúdos, né, essa oposição, esse questionamento de que, no fundo, ele está traindo uma ética individualista, ele está se malcomunando com o Estado e que a psicanálise e o Estado não se dão bem, né? Mas veja, aí tem vamos dizer assim, uma falta de senso dos psicanalistas brasileiros, né? Que não estão entendendo o tamanho desse problema, né? Que não estão entendendo que nós somos ainda uma exceção no mundo em que, nos Estados Unidos, você tem que dar o diagnóstico do teu paciente para o Estado, escrever lá semanalmente, e tudo bem. Na Itália, você tem que transformar em psicoterapeuta, senão não exerce, e tudo bem. Na Inglaterra, você tem que fazer parte de um determinado training, senão não funciona. Na França, você tem que pertencer a uma escola. Essa mamata que a gente tem aqui, que, bom, os psicanalistas independentes e etc., ela é uma exceção, né? Ou seja, no mundo inteiro, o Estado está ganhando no sentido de entrar dentro da psicanálise, né? E aí da psicanálise e da clínica, porque é ele que paga, então ele vai querer saber se tem eficácia, se não tem, se funciona mais que o antidepressivo ou não. Quem é que vai fazer isso aí? Quem é que vai nos legitimar e dizer que funciona no âmbito da ciência? São os psicanalistas? Não, são esses caras que ficam aí na universidade fazendo outra coisa que não deviam, né? Quem é que vai justificar junto ao Estado que isso é uma atividade que merece permanecer assim à parte do registro das profissões e etc., como conseguimos no Brasil? O psicanalista não precisa declarar a fonte de rendimento para o imposto de renda, vocês sabiam disso, né?
Porque alguém foi lá, alguém fez o quê para a gente conseguir isso? Se meteu com o Estado. Né? Então me parece uma posição entre o desleal, o desinformado e o cínico. Aquele que diz, não, porque não tem que se meter com o Estado. Mas você quer que alguém te proteja do Estado. Né? Quem vai ser? Os anjos? O objeto A? Ou quem que é Joyce? A sua reencarnação na Terra que vai vir nos proteger? Não vai ser. Né? Então, a gente precisa mudar um pouco a equação do problema. Né? Então, trabalhar no Estado não quer dizer trabalhar para o Estado adquire, em certos momentos, assim, tensões internas que a gente precisa entender, que a gente precisa se posicionar em relação a isso. Né? Simplesmente dizer o consultório ou o mundo eu não sei qual é a certa, mas essa é a equação errada. Christian, você pretende um dia se candidatar? Dani, você me prometeu que não ia fazer essa pergunta, hein? Como disse o Fernando Henrique num certo momento, né? Então, antes de responder essa fatídica pergunta, eu diria o seguinte, né? Candidatar-se tem esse sentido assim de oferecer-se, né? Ou de apresentar-se, né? Se a gente for traduzir um pouco a questão, né? Eu vejo assim que muitos analistas, alguns mais experientes, outros, enfim, começando, eles têm uma atitude que eu chamo assim suicidária em relação a essa nossa conversa, né? Sobre as relações com a política, com o Estado, com o espaço público, né? Que relação é essa? Né? Eles dizem o seguinte: olha, eu não quero nada com o Estado, eu não quero nada com a saúde pública, eu não quero nada com a universidade, eu não quero nada que me coloque no espaço público. Né? E depois eles dizem assim, e eu estranho porque eu não tenho pacientes. Eu estou achando esquisito porque as pessoas não me encaminham, os meus amigos e a minha família. Né? Ou seja, e aqueles que o fazem, eles o fazem porque são assim narcisistas, né? Porque estão aparecendo então na mídia ou se candidatam, porque eles querem ser candidatos, porque eles têm um narcisismo que não se contém em si. Elas são pessoas que querem aparecer, meu Deus do céu. Eles deviam ser assim criminalizados, porque pessoas que querem aparecer não podem ser psicanalistas, se você quer aparecer. Né? Quer dizer, veja a leitura pobre do infeliz em relação ao que significa o espaço público. É simplesmente propaganda. É simplesmente um jeito de dizer, olha como eu sou legal, venha consumir comigo. Né? Essa atitude, que eu reputaria assim, ela é patológica, entre o patológico e o provinciano, né? Ela, vamos dizer assim, não só afasta a psicanálise, mas ela é suicidária para os psicanalistas. Né? Toda a nossa conversa, no fundo, versa sobre o seguinte: como fazê-lo? Como fazê-lo sem que isso seja a vontade do cara ter curtidas no Facebook e se sentir narcisicamente gozante. Né? Como fazê-lo de forma a jogar o jogo, né? A contribuir para a política, a fazer com que o espaço público permaneça enquanto espaço público, como fazê-la de forma a valorizar a palavra de onde vem a democracia, a palavra de cada um, sem que isso se reduza à massa e ao emassamento de ideais. Né? Quer dizer, veja a quantidade de questões que a gente passou nessa entrevista que tem a ver com essa pergunta assim trivial, com essa atitude trivial. Né? Quer dizer que, no fundo, é um sujeito que é ele o narcisista. Ela está projetando fantasmas, vamos dizer assim, de desejo de fama, de celebridade, de Big Brother, né? Que não tem nada a ver com o encaminhamento real dessa questão. Né? Então, se eu vou me candidatar, eu posso dizer que eu sou um renunciante nato. Né? A graça toda da coisa é você produzir uma presença que não seja uma demanda. Né? Você está no espaço público sem que isso seja uma demanda. Esse é o fato. Né? Sem que você seja lido, né, como parte da tecnologia política para, enfim, angariar mais poder e da cobiça por mais e mais e mais falo. Isso qualquer um faria. Né? Quer dizer, se o psicanalista ele pode ocupar esse espaço e ele, quero crer,
você vai oferecer uma escuta diferente, é porque ele não vai fazer isso. É porque não é uma questão de aumentar assim mais ainda o seu gozo narcísico. Cristian, então a gente queria agradecer, né, você receber a gente na tua casa para contribuir para a série Psicanálise Política, foi super bacana, acho que contribuiu para todo mundo para pensar não só esse momento político, mas amplas questões aí de psicanálise política mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, uma aventura aqui, uma ótima viagem. Boa sorte aí ao PsiBR e ao Psicanálise Política. Obrigada, valeu.